Oi, gente, tudo bem? Giovanni, professor de História aqui com vocês. Gente, a aula de hoje a gente vai tratar do tema Antiguidade Oriental. Antes de entrar nesse assunto especificamente, eu só queria fazer um breve apanhado do que acontece na história, o que a gente demarca na história, antes da tal Antiguidade Oriental, tá? Só um parênteses, Antiguidade Oriental é o primeiro tema de um assunto que a gente chama de História. Tudo que vem antes da Antiguidade Oriental é pré-história. E daqui a pouco a gente discute esses dois conceitos, de pré-história e de história. Vamos só fazer então essa recapitulação. O que é a pré-história? A pré-história, então, ela é dividida em duas fases, em dois momentos. O primeiro deles é o período paleolítico. E a característica principal dos seres humanos dessa época é que eles eram nômades. No mundo inteiro eles eram nômades, ou seja, viviam da caça e da coleta, viviam migrando de um lugar para o outro, não residiam num lugar fixo. Isso muda mais ou menos no ano de 10.000 a.C., quando o Paleolítico passa para o Neolítico. E no Neolítico, o que acontece? Essas duas revoluções, a Revolução Agrícola e a Revolução Urbana, ou seja, o homem começa a plantar, o homem começa a criar animais. Revolução Agrícola. Como consequência, ele passa a habitar um lugar fixo. Começam a aparecer aldeias, começam a aparecer vilas e algumas delas crescem e se tornam cidades, cidades antigas. Tudo bem? Isso acontece no ano de 10.000 a.C. Parênteses muito importante. A gente tem que ter noção que a passagem do Paleolítico para o Neolítico, ela não aconteceu no mundo inteiro. Não foi uma coisa que no mundo inteiro, no ano de 10.000 a.C., todos os povos da América, da África, da Ásia, deram um estalo na cabeça deles e falaram, nossa, vamos começar a plantar. Não. Essa revolução agrícola e essa revolução urbana, ela aconteceu num lugar específico que a gente chama de crescente fértil. Vai aparecer aí para vocês um mapa dessa região que a gente chama de crescente fértil. Ela engloba o norte da África, a região do Egito, e ela engloba também a região do Oriente Próximo, ou Oriente Médio, como alguns chamam, que é a região da Mesopotâmia, tá? Por que chama crescente fértil? Tem o nome de crescente, vocês conseguem acompanhar isso pela imagem, porque ela se assemelha a uma lua crescente. Fértil, porque foi nessa região em que a agricultura surgiu em primeiro lugar. Tudo bem? Então, essa passagem para o Neolítico, ela acontece especificamente no crescente fértil. O resto do mundo, por um tempo, ainda está nesse estilo de vida nômade. Com o tempo, alguns lugares também vão deixar de viver assim, nessa forma. Por exemplo, no Extremo Oriente, na China, na Índia, as sociedades chinesas e indianas, elas vão começar a plantar também. Na América, com os povos que depois vão dar origem aos incas, aos maias e aos astecas, também vão começar a praticar agricultura, tudo bem? Então não é no mundo inteiro que essa revolução acontece, beleza? Mas voltando para o crescente fértil, a nossa aula de hoje, que é a Antiguidade Oriental, é uma aula focada nesse recorte geográfico, nessa região do crescente fértil. E, portanto, a gente vai tratar principalmente de dois grandes povos, de duas grandes regiões. A região da Mesopotâmia e a região do Egito. Tudo bem? Eu prometi para vocês que eu ia comentar. Por que a gente chama de pré-história, o que veio antes, e a partir desse momento a gente chama de história? Gente, o ponto de mudança para a gente denominar pré-história e história é a invenção da escrita. E a invenção da escrita ela acontece no ano de 4.000 a.C. Precisa saber essas datas? Não. Mas uma coisa que eu recomendo para os meus alunos é montar uma linha do tempo, isso em casa, não durante a aula, não durante o estudo dos conceitos. Depois, monta uma linha do tempo e vai se localizando, vai se situando com essas datas que a gente vai passando para vocês. É bom, ajuda, tá? Então, se no ano de 10.000 a.C., do Paleolítico passou para o Neolítico, ainda na pré-história, a pré-história chega ao fim em 4.000 a.C., quando a escrita é inventada. E, de novo, onde que a escrita é inventada? Onde ela surge? No mundo inteiro? Não. Nessa região do crescente fértil, e em primeiro lugar,
na Mesopotâmia, com um povo que a gente chama de Sumério. Tudo bem? Vamos falar dessa antiguidade oriental? Antes de entrar em detalhes sobre como a Mesopotâmia se organizava, quais eram as características do Egito, eu quero passar para vocês os 4 pontos que essas duas civilizações tinham em comum. Gente, isso aqui é extremamente importante. Quando aparece uma questão de vestibular, quando aparece uma questão de vestibulinho que cobra a antiguidade oriental, a chance de ser um desses assuntos aqui, ela é muito grande. Raramente eles perguntam coisas específicas. É o geral que eles querem saber. Então são essas 4 características em comum que nos interessam. Quais são elas? Em primeiro lugar, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a gente diz que eram civilizações hidráulicas. Vocês também podem encontrar o nome de regadio, civilização de regadio. O nome conota água e tem tudo a ver com água. O que significa esse conceito de uma civilização hidráulica? Gente, quando eu falo em Egito, Mesopotâmia um pouco não, porque ela é meio abstrata, mas a Mesopotâmia é hoje o Iraque, tá? Mas quando eu falo em Egito, que é um lugar que eu acho que vocês têm em mente, pelo menos um estereótipo do Egito, o que vem na cabeça de vocês geralmente é o grande deserto, né? Uma areia sem fim, oásis, camelos, mas é um ambiente meio árido, um ambiente meio seco. É muito curioso o fato de que foi nessa região árida, nessa região seca, que surgem as primeiras civilizações que vão praticar agricultura. Muito bem. Como que isso, então, é possível? Graças à existência de rios caudalosos que essas duas regiões possuem. Esses rios têm nomes famosos. No Egito, a gente vai falar depois, é o rio Nilo. E na Mesopotâmia é o rio Tigre e o rio Eufrates. Tá? É graças a esses rios que essas civilizações, esse Estado, toda a política, todo o governo, toda a sociedade vai se desenvolver. Tem um historiador grego, muito famoso, grego antigo, né, chamado Heródoto. E o Heródoto tem uma frase famosa, que em algumas questões de vestibular eles costumam citar e te questionar. O Heródoto diz o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que é uma dádiva? Uma dádiva é um presente. A frase ela quer dizer que o Egito só surge graças ao rio Nilo. É o rio que provê tudo que aquela civilização consegue, obter. A grandiosidade do Egito, ela depende necessariamente do rio Nilo. Tudo bem? Então são civilizações hidráulicas, elas dependem do rio, elas têm uma sociedade muito atrelada ao rio. Elas se organizam, o calendário delas é organizado de acordo com o regime de cheia e baixa do rio. Tudo bem? Essa é a primeira característica. A segunda característica em comum de Egito e de Mesopotâmia é que nesses lugares as terras pertenciam ao Estado. Veja bem, o que eu quero dizer com isso? Não existe, naquele momento, uma coisa chamada propriedade privada. Vocês já devem ter ouvido esse termo. O que é uma propriedade privada? Propriedade privada é uma propriedade que é de alguém e só desse alguém. Entendeu? A propriedade privada surge mais ou menos no século XIX, século XVIII, quando o capitalismo já está numa fase muito acentuada. Antes disso, na história, antes do século XVIII, antes do século XIX, em nenhum momento havia propriedade privada. Tudo bem? Assim como no Egito, na Mesopotâmia também não tinha. Não tem essa de, essa terrazinha aqui é minha, ela me pertence. Não. As terras pertenciam ao Estado. Tudo bem? Isso é muito importante, porque veja, tudo que vai ser produzido nessa terra, todos os grãos plantados ali, todos os animais cultivados ali, criados ali, tudo aquilo pertence automaticamente ao Estado. Não é de ninguém em particular. Beleza? E isso nos leva ao terceiro elemento em comum, que é a servidão coletiva. Veja bem, a população que trabalhava nessas regiões, os camponeses, os agricultores do Egito e da Mesopotâmia, eles eram o que nós chamamos de servos. Eles viviam trabalhando sob um regime conhecido como servidão coletiva. E isso significa o quê? Em primeiro lugar, eles não são livres. Eles não têm liberdade para ir e vir.
Primeira coisa. Segunda, eles são obrigados a trabalhar. A pergunta que eu faço para vocês é: eles são escravos? E a resposta é não, eles não são escravos. Por quê? Veja bem, na servidão coletiva, o servo, o camponês, ele está preso à terra. A relação dele é para com a terra, não para com alguém, com o faraó, com o rei, não. Ele está preso à terra, ele está atrelado àquela região, certo? Se as terras pertencem ao Estado, portanto, tudo que ele produz ali, ele deve pagar como uma forma de imposto ao governo, ao Estado. Tudo bem? Eles não são escravos, embora, concordo com vocês, essa forma de trabalho é tão ruim quanto a escravidão. Servidão coletiva e escravidão, nós caracterizamos elas como sendo trabalhos compulsórios, em que a pessoa ela é obrigada a realizar, sob a ameaça de dano físico, de morte. Beleza? Qual que é, então, a diferença para com a escravidão? Na escravidão, o sujeito ele é uma propriedade de alguém. Se eu tenho um escravo, esse escravo ele é minha mercadoria, ele é minha propriedade. Portanto, eu posso vendê-lo a hora que eu quiser, eu posso me alienar dele, vender, posso comprá-lo de novo, posso adquiri-lo. Ele é uma coisa, um produto que circula. Na servidão coletiva, não. O servo ele não pode ser vendido, o faraó não vai vender um servo para um outro rei, porque o servo está preso à terra. Resumindo, na escravidão, o escravo tem uma relação direta para com o senhor. Na servidão coletiva, o servo tem sua relação ligada à terra. Beleza? E a última característica em comum é a tal da teocracia. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a forma de política, a forma de fazer política, era uma forma teocrática. E o que significa isso? Do grego antigo, theos, na verdade, é Deus. Tem a ver com o divino. Enquanto kratos é poder. O poder emana de Deus. No caso dos deuses, a gente vai ver daqui a pouco que eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses. O que isso significa? A religião legitimava a política. Se o faraó é o faraó, se o rei lá na Mesopotâmia ele é o rei, ele só o é porque o divino permitiu isso, porque os deuses quiseram. É assim que você legitima fazer política. Um servo ele não vai se questionar, nossa, por que ele é o faraó e não eu? É porque na concepção religiosa deles, a religião, os deuses, escolheram determinada pessoa em detrimento de outra. Tudo bem? O estilo de fazer a política, o estilo de vida, era altamente ligado à religião. Beleza? Agora, povo, a gente vai tratar mais especificamente dessas duas regiões. Primeiro a Mesopotâmia. E eu começo com o nome Mesopotâmia. Mesopotâmia também vem do grego, outra palavra grega. Meso é meio, é aquilo que está no meio. Potamos é rio. Portanto, é a região que está no meio de rios. Que rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. Eu tinha comentado lá atrás que a Mesopotâmia é hoje o Iraque. Depois pega o mapa, aproxima o mapa do Iraque e vê esses dois rios. O rio Tigre é o rio a leste, o Eufrates é o rio a oeste. A Mesopotâmia, portanto, é a região do meio. Tá? Os povos que habitaram a Mesopotâmia, que foram vários, eles eram politeístas, todos eles. E, de novo, o que significa politeísmo? Poli, vários. Teísmo vem de Teo, que é Deus. Então é uma civilização, são várias civilizações, que acreditam em vários deuses, e não um Deus só. Na verdade, vou abrir um parênteses. Todos os povos da antiguidade eram politeístas, com exceção de um, o povo hebreu. O povo hebreu era monoteísta, acreditava em um Deus só. O povo hebreu, só para situar vocês, é o que depois vai dar origem ao povo judeu e, eventualmente, aos cristãos. Tudo bem? Muita atenção agora, gente. Na Mesopotâmia, os reis, eles estavam lá por vontade de Deus. Acabei de dizer para vocês que eles eram uma teocracia. Então, se o rei é rei, foi porque os deuses quiseram. Só que tem uma coisa muito importante. Na Mesopotâmia,
os reis, eles não eram deuses encarnados, eles eram representantes dos deuses. Eles em si não eram deuses. Então os reis não são divinizados. Isso é muito importante quando a gente compara com o Egito. No Egito é diferente. O faraó lá é um Deus vivo, tá? E a última coisa importante sobre a Mesopotâmia é a questão da escrita cuneiforme. Eu falei para vocês que foi na Mesopotâmia que a escrita surge, no ano de 4000 a.C., mais ou menos. E essa escrita é a tal da escrita cuneiforme. Tem esse nome cuneiforme porque era uma escrita cujo alfabeto tinha um formato de cunha. Então você fazia as palavras usando esses símbolos com formato de cunha, tá? Escrita cuneiforme é um tipo de alfabeto. Com esse alfabeto você consegue escrever em várias línguas diferentes. E isso é muito importante, porque, gente, quando eu estou falando da Mesopotâmia, eu estou falando de uma região, não de um povo. Na Mesopotâmia existiram vários povos diferentes. Eu vou falar deles agora, só que de uma forma bem rápida, bem sucinta. Precisa decorar? Não, tá? Não precisa decorar. Eventualmente a questão que trouxer isso daqui, ela vai trazer o nome já, tudo bem? Mas é bom que vocês se familiarizem com eles. O primeiro povo dessa região que se sedentarizou, que inventou a escrita e que a gente começa a contar, é o povo sumério. O que é que vocês precisam saber sobre os sumérios? Os sumérios viviam em cidades-estado, ou seja, os sumérios não eram um reino unificado, não havia uma capital que mandava em toda a região. Não. Os sumérios viviam separados em cidades-estado. E o que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade que se autogoverna, tá? Ninguém manda nela, ela se autogoverna, ela tem um governo próprio, ela é soberana sobre si mesma. Beleza? Os sumérios são os únicos que viveram em cidades-estado na Mesopotâmia. Todos os outros vão destruir essa forma de governo e vão criar impérios unificados, com uma capital mandando sobre o território. O primeiro império que nasce nessa região é o Império Acadiano, tá? São os acádios. Os acádios, eles vêm do norte da Mesopotâmia. Enquanto os sumérios são da região mais sul, os acadianos são do norte. E os acadianos, eles guiam um processo de expansão, invadem as cidades sumérias, tomam as cidades sumérias e formam ali o primeiro império mesopotâmico, o Império Acádio. Tudo bem? Um tempo depois, nasce um outro império, o Império Babilônico, tá? Babilônia é o nome de uma cidade ali na Mesopotâmia, e a Babilônia ela vai tomar o território acadiano. Ela vai invadir o que foi o Império Acádio e vai se consolidar no império muito maior. Tudo bem? Vocês precisam saber uma coisa sobre esses caras. Havia ali um rei, em determinado momento, na Babilônia, que se chamava Hammurabi. E uma coisa muito importante sobre esse rei, eu vou escrever o nome dele, porque ele é de fato bastante importante, o Hammurabi. O Hammurabi, ele cria o primeiro código de leis escrita. Então, a primeira vez que você tem um código de leis escrita, registrada, é durante o governo do Hammurabi. Como é que é esse código de Hammurabi? Ele é baseado na lei de Talião, ou seja, aquela coisa do olho por olho e dente por dente. Então, se eu mato a mulher de um cara, esse cara ele tem direito, por lei, a matar a minha mulher. Dá para entender isso? É como se fosse olho por olho e dente por dente. Só que assim, gente, essa lei não era igual para todo mundo. Ela variava de acordo com o grupo social. Se um servo matasse a mulher de um grande governante, o grande governante poderia matar a mulher do servo. Se fosse o contrário, o grande governante mata a mulher do camponês, o camponês ele não vai poder matar a mulher do governante como represália. O governante vai ter que pagar uma indenizaçãozinha para o camponês que perdeu a esposa, certo? Então é uma lei que, em teoria, ela parece ser de olho por olho, dente por dente, mas dependendo da classe social em que você estava, ela variava, tá? Depois dos babilônicos, os assírios,
Um povo que vem mais do norte ainda da Mesopotâmia e faz um império bem maior. Os caldeus são os babilônicos, é um outro nome que a gente dá para os babilônicos, é o nome de uma dinastia dentro da Babilônia, que derruba o Império Assírio e constrói um império maior ainda, até que finalmente o último povo que a gente marca aqui é o Império Persa. Muita atenção agora. Sumérios, acádios, babilônicos, assírios e caldeus, todos esses são originários da Mesopotâmia. Os persas não. Os persas vêm da Pérsia. Ora, e onde é que é a Pérsia? A Pérsia é onde hoje é o Irã, tá? O país Irã. Tudo bem? Muita atenção com os persas. Por que eles são importantes? Porque os persas, eles vão em determinado momento, lá pelo século VII, século VI a.C., num processo de expansão, eles vêm tomando territórios e eles fazem um império gigantesco. Os persas vão tomar a Mesopotâmia, os persas vão tomar o Egito e os persas vão chegar na Grécia. A diferença é que os gregos não vão deixar, tá? Mas isso a gente vê na aula que vem. Tudo bem? Vamos falar do Egito agora. Gente, o Egito, então, como eu falei para vocês, se organizou em torno do rio Nilo. E o calendário egípcio era um calendário baseado no regime de cheias e baixas do rio. Então funcionava mais ou menos assim. Em determinada época do ano chovia muito e aí o rio alagava, inundava. As áreas em volta do rio, que eram a região onde se plantava, ficava tudo alagado. Não dava para plantar. Nesse período do ano, os servos faziam o quê? Os servos eram cooptados para construir grandes obras. Por exemplo, as pirâmides. Tá? Havia outras obras, mas as pirâmides, eu acho que é um paradigma do Egito. Quando o rio Nilo abaixava, a região ficava disponível para o plantio e, mais do que isso, fértil, porque o rio trazia nutrientes para ela. E aí esses servos voltavam para as margens do rio e plantavam. O ano, o calendário, era demarcado graças a esse regime de cheias e baixas. Tudo bem? Os egípcios, assim como os mesopotâmicos, eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas aqui uma diferença importante. Se na Mesopotâmia os reis não eram divinizados, no Egito eles eram. O faraó, ele era um deus vivo, um deus encarnado. Professor, significa dizer então que toda vez que nascia um faraó diferente, nascia um deus diferente? Sim, é isso. O panteão egípcio sempre crescia. Tudo bem? Na Mesopotâmia, eu falei para vocês que ela é uma região onde passaram vários povos diferentes. No Egito, é uma região só e um povo só, que tem aí uma divisão, uma periodização que funciona mais ou menos assim. Num período lá atrás, antigo, perto do ano de 4000 a.C., a gente chama de período pré-dinástico. O que significa dinastia? Dinastia é o nome da família imperial, a família que governa. Pré-dinástico significa que nesse momento aqui não havia uma família imperial, não havia um faraó. Tá? O Egito estava meio fragmentado. Em determinado momento o Egito se unifica. E aí vem essas três fases do Egito. O reino antigo, o reino médio e o reino novo. Tem milênios aqui. São muitos anos, com vários faraós diferentes. Vou entrar em detalhes? Não. Por quê? Porque isso não é cobrado e isso é uma coisa extremamente complexa. Tá? Por fim, botei até entre aspas, porque tem historiadores que discordam disso, a última fase da história egípcia é a fase da decadência. Significa o quê? Significa que nesse momento o Egito começa a ser invadido por povos de fora. Que povo, por exemplo? Os persas. Falei para vocês agora há pouco que eles tomaram a Mesopotâmia. Sim. Depois disso foram para o Egito. Tá? Depois dos persas, o Egito vai ser invadido pelos romanos, por exemplo. Mas isso é outra história. Tudo bem? O último povo que eu trato aqui para vocês é um povo que estava mais ou menos ali no crescente fértil, só que não estava só lá. É o povo fenício. Ele é o mais diferente daqueles todos.
O povo fenício, para eles, não vale aquelas regras básicas que eu falei para vocês. Civilização hidráulica, terras pertencem ao Estado. Não. Para os fenícios isso daqui não vale muito. Os fenícios, na verdade, eles se assemelham muito mais aos gregos, que é um assunto que a gente vai ver na aula que vem. Em primeiro lugar, os fenícios, onde é que eles estão? Eles estão na orla do mar Mediterrâneo. Eles habitam, eles construíram suas cidades em volta do mar Mediterrâneo, igual os gregos. Os fenícios, a atividade econômica deles vem do comércio, não das grandes plantações, como no Egito e na Mesopotâmia. Os fenícios, eles se caracterizam principalmente pelo comércio. Os fenícios viviam em cidades-estado, tal como os sumérios lá atrás, na Mesopotâmia. E a última coisa importante para a gente falar dos fenícios é que foram os fenícios que inventaram o alfabeto que a gente usa. Esse alfabeto com as letrinhas A, B, C, D, E, é um alfabeto fenício. Tudo bem? Gente, essa foi a aula de Antiguidade Oriental. Não deixem de fazer os exercícios, eu vou fazer agora com vocês uns 2, só para o conteúdo fixar, tá bom? Vamos fazer agora 2 exercícios aí da sessão Enem. O primeiro deles é o exercício 1. Vou ler com vocês. Sobre os povos da Antiguidade Oriental, é correto afirmar. Vamos item por item e depois a gente vai por eliminatória. A agricultura foi o principal fator de enriquecimento e desenvolvimento dos hebreus, devido ao aproveitamento das águas através de complexos e amplos sistemas de irrigação. Gente, quem foi o povo hebreu? O povo hebreu foi um desses povos que estavam ali na região do Crescente Fértil, mais especificamente entre a Mesopotâmia e entre o Egito, onde hoje é a Palestina, né? Nas margens ali do Rio Jordão. Na verdade, eles nem sempre ficaram lá, né? Há momentos de migração, há momentos que essa região foi invadida. Então, o povo hebreu tem uma história bem traumática ao longo da história. Consequentemente, é bem complicado a gente falar em enriquecimento, dá a entender que foi um dos povos principais da região do Crescente Fértil, quando não foi. As principais regiões, Egito e Mesopotâmia, foram essas que se destacaram, foram essas que enriqueceram. O A, ele tem esse problema, ele acaba conotando uma coisa que não é verdade. Vamos para o B. A religião constituiu a principal herança deixada pelos egípcios, de onde provém o monoteísmo judaico. Outro erro. A gente falou agora há pouco que no Egito a religião, né, os egípcios, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E o monoteísmo judaico, a crença no único Deus, isso é a herança do povo hebreu, né? O povo hebreu que era monoteísta, que acreditava em um único Deus. Então, a B tem um erro muito sério. A C. O comércio marítimo marcou a presença histórica dos fenícios, que estabeleceram contatos com diversos povos ao longo da costa do mar Mediterrâneo. Verdade. Falei para vocês que os fenícios se destacavam pelo comércio. E os fenícios, apesar de muitas cidades fenícias estarem localizadas ali no mar da Palestina, na região do Crescente Fértil, eles não ficaram só lá, eles se espalharam, né, por outras regiões do mar Mediterrâneo. Então a C, por enquanto, é a mais correta. A D. A guerra de conquista foi a principal característica dos sumérios, povo que construiu o império que se estendia do Egito às fronteiras da Índia. Gente, que absurdo. Os sumérios, povo tranquilo, povo pacífico, estava lá super de boa na Mesopotâmia. Eles que foram invadidos pelos acadianos, né? Não chegaram no Egito, muito menos na Índia. Tudo bem? E aí? A escrita cuneiforme, uma das mais importantes formas de registro escrita, produzida em blocos de argila, foi a principal contribuição dos persas, povo que habitou a Mesopotâmia. Errado. A escrita cuneiforme, ela vem dos sumérios, e os outros povos ali da Mesopotâmia, eles vão usar ela para escrever em suas determinadas línguas, em suas respectivas línguas, tá? Então ela não é mérito dos persas, ela é mérito dos sumérios. Tudo bem? E o segundo exercício que eu quero falar com vocês é o exercício 10, ainda do Enem, ainda na sessão Enem. Vou lá. Dentro de uma certa visão de história, chamada de materialismo histórico, modo de produção significou a forma como se organiza uma sociedade
em função do conjunto de relações econômicas, mas também políticas e culturais, intimamente ligadas entre si e interferindo umas nas outras. O modo de produção asiático foi praticado nas civilizações da antiguidade. Portanto, marque a alternativa correta sobre essa relação de trabalho no Egito Antigo. Vocês devem se perguntar agora, professor, você não falou em modo de produção asiático? Verdade. Hoje em dia, é uma historiografia bem específica que usa esse conceito, tá? Vocês podem encontrar alguma questão que cobre isso? Pode, como essa, por exemplo, mas essa é uma questão mais antiga. É raro hoje a gente ver esse termo, né? Modo de produção asiático. Mas vocês conseguem responder essa questão mesmo sem eu ter mencionado isso em aula. Quer ver? Vamos lá para as alternativas e vamos ver onde que a gente encontra coisas que eu mencionei agora há pouco na aula. Foi um modelo também encontrado na Mesopotâmia e constituiu numa força de trabalho pautada na servidão coletiva, em que indivíduos trabalhavam na terra como membros da comunidade e serviam ao Estado, que era o maior proprietário de terras. Gente, aqui tem tudo que eu mencionei para vocês agora há pouco. O Estado, o maior proprietário das riquezas, o maior proprietário das terras. Entenda que riqueza e terra, nesse período da história, é sinônimo, tá? A gente mede a riqueza através da quantidade de terras disponíveis. E é verdade, o Estado que controlava essas terras. A servidão coletiva, esses camponeses que trabalhavam sobre esse sistema, um sistema que aconteceu não só no Egito, mas também na Mesopotâmia. Então, ela tem vários elementos que eu mencionei para vocês hoje. O modo de produção asiático é isso, é basicamente isso, o que a alternativa A traz. Tudo bem? Vamos para B. Modelo de trabalho baseado na prática de regime assalariado. Gente, vou parar por aqui. Trabalho assalariado? Tinha trabalho assalariado no Egito Antigo? O faraó pagava para o servo trabalhar para ele? No final do mês ele ia no banco pegar o salário? Não, né? Então tá muito errada. A C. Relação de trabalho constituída pela troca mútua de bens e serviços, em que o Estado era o garantidor da distribuição igualitária da produção para a população egípcia. Então aí também tem um erro. Troca mútua não era assim que funcionava. A troca não era bem mútua, a troca era bem desequilibrada. Esses servos, eles produziam na terra, pagavam a maior parte daquilo que eles produziam para o Estado, na forma de imposto. Tudo bem? Nesse sentido, não é uma troca mútua, não há ali uma correspondência mútua. O Estado, eventualmente, se determinada comunidade de alguma região sofria com alguma tempestade, alguma chuva que ferrava com a produção dela, o Estado ele poderia redistribuir uma parcela dos excedentes agrícolas para essa comunidade. E aí ninguém saía perdendo. Mas não dá para falar em trocas mútuas. D. Foi um modelo de trabalho articulado pelo Estado que monopolizou as riquezas da região. Todavia, os trabalhadores recebiam pagamentos em mercadorias e não pagavam tributos ao governo. Vou parar por aí. Toda a produção deles era dada ao Estado. O Estado confiscava na forma de imposto. Então, a D não é. E aí? Modelo baseado no trabalho escravo. Também vou parar por aí. Olha o erro, trabalho escravo. Acabei de falar para vocês que há uma diferença bem grande entre escravidão e servidão coletiva. Tudo bem? E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula.